Irmãos, na assembleia que realizamos domingo passado, nossa assembleia ordinária, quando também temos a oportunidade, os membros da igreja, de ouvirem a leitura do relatório financeiro da igreja, procuramos ser bastante transparentes nisso, e o nosso tesoureiro nos deu uma informação de que apenas cerca de 30 membros da igreja contribuem com o dízimo para o sustento financeiro da igreja. Eu não estou aqui para chamar a atenção de ninguém, também não me interessa saber quem dá dízimo, quem não dá, eu não procuro saber isso de verdade. Mas me preocupa saber que apenas um terço dos membros da igreja participam do sustento e da vida financeira da nossa igreja. Então lembrei-me de um sermão de um pastor presbiteriano, reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor de uma grande igreja presbiteriana em São Paulo. Esse sermão foi publicado no nosso grupo de comunhão. Alguém partilhou no ano passado. Eu acho que foi o irmão Marcelino que partilhou esse sermão do pastor Hernandes Dias Lopes. E o tema que o pastor tratava no sermão era sobre desculpas ou algumas desculpas infundadas que algumas pessoas apresentam para não darem o dízimo. Desculpas infundadas. Então resolvi estudar bem esse sermão, eu ouvi, estudei, procurei as suas bases bíblicas, e como percebi que este sermão está biblicamente bem fundamentado, decidi partilhá-lo com os irmãos. Eu não tenho nenhum problema em partilhar um sermão que foi pregado por um outro pastor. Claro que aqui eu coloquei algumas coisas mais, mas eu quero partilhar para os irmãos as razões pelas quais, ou desculpas infundadas que alguns apresentam para não dar o dízimo. E o pastor Hernandes, ele começa com a leitura de Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte, ou as primícias, de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quais são as desculpas infundadas, quer dizer, sem fundamento, que algumas pessoas apresentam para não entregarem o dízimo? Primeira desculpa que dão, eu já ouvi isso: o dízimo é o mandamento da lei de Moisés, e a lei foi abolida por Cristo na cruz. A fragilidade desse argumento é que não pode, ou não se pode associar a prática do dízimo à lei de Moisés. Associar a prática do dízimo à lei é um grave erro de interpretação. Porque a prática do dízimo vem antes da lei. Não é da lei, vem antes da lei. A lei veio por intermédio de Moisés. Mas Abraão, que viveu centenas de anos antes de Moisés, mais de 400 anos antes da lei, pagou o dízimo a Melquisedeque. Gênesis 14, 20, depois que Abraão triunfou numa guerra, foi abençoado por Melquisedeque, e Melquisedeque diz a Abraão: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então dizer que está atrelado à lei não é um argumento sólido à luz das Escrituras. O dízimo já era praticado antes da lei.
ensino sobre o dízimo está previsto antes da lei, na lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos e nas epístolas. Ou seja, o ensino está em toda a Bíblia. E eu penso, se a gente pensar que o dízimo são as primícias, nós temos o princípio até lá na oferta de Abel. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? A Bíblia diz que Abel deu das primícias. Primícias. Caim deu uma oferta. De repente o que sobrou. Mas Deus não é Deus de sobra, Deus é o Deus das primícias. Outra evidência de que o dízimo já era uma prática que existia antes da lei, está na promessa que Jacó, neto de Abraão e bisavô de Moisés, portanto, muito antes da lei, fez a Deus, de devolver o dízimo de tudo que o Senhor lhe desse. Gênesis 28, 20 e 22. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, aí no versículo 22, de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. De tudo te darei o dízimo. Então que fique claro, irmãos, que o dízimo já existia antes da lei. Era uma prática de quem reconhecia que tudo vem de Deus. E como forma de gratidão e culto, devolvia a Deus 10% de tudo que Deus lhe dava. Depois sim, ele foi incorporado à lei, mas já existia antes da lei, não é da lei. Vale destacar ainda que muita gente diz que lá em Mateus 23, 23, Jesus estava a criticar essa prática do dízimo, outra interpretação errada. Quem faz essa leitura não está a fazer uma leitura correta do texto. Aqui Jesus não está a condenar a prática do dízimo, mas a prática errada dos dízimos usada pelos escribas e fariseus. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, davam dízimo de tudo, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas: justiça, misericórdia e fé, e não omitir aquelas. Quais? Os dízimos. O problema é que os fariseus e escribas, eles usavam o dízimo como uma espécie de salvo-conduto espiritual. Entrego o dízimo, então está tudo bem comigo. Entrego o dízimo, então nada de ruim pode acontecer comigo. Entregava o dízimo, mas estavam a negligenciar outros elementos da lei, mais importantes que o dízimo: a justiça, a misericórdia e a fé. Então aqui Jesus não está a criticar, ao contrário, ele referenda o dízimo, diz: deveis, porém, fazer estas coisas: justiça, misericórdia e fé, e não omitir aquelas, os dízimos que vocês dão de tudo. Jesus reafirma o dízimo aqui, e de certa forma indica que não podemos, em nome da lei, dizer que estou isento dos dízimos. Porque se em nome da lei estivesse isento dos dízimos, também em nome da lei estaria isento da justiça, da misericórdia e da fé, porque também são da lei. Também são da lei. Então que fique claro, o dízimo já existia antes da lei.
E Jesus não aboliu essa prática, ao contrário, a referendou: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Segunda desculpa que alguns dão: o dízimo era para o sustento dos sacerdotes da tribo de Levi, e estes já não existiam mais. Os sacerdotes da tribo de Levi ainda não existiam quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Não existiam. É certo que hoje não temos sacerdotes da ordem levítica, como havia no judaísmo. Mas temos ministros do Evangelho. E se vamos para o ensino de Paulo, Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 9, vamos perceber que para argumentar em favor do sustento dos ministros do Evangelho, que estava a ser questionado pelos coríntios, sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja carnal, não tinha nada de espiritual naquela igreja. E também questionava o sustento dos obreiros, nem Paulo eles sustentaram. Então, para defender, Paulo usa a mesma linguagem da lei que era usada para o sustento dos sacerdotes levíticos. Sabemos que a tribo de Levi vivia dos dízimos das outras tribos. Por quê? Porque na repartição de Canaã, da terra prometida, as outras 11 tribos receberam uma parcela de terra. A tribo de Levi não recebeu nenhuma terra para trabalhar, porque Deus disse que eles deviam dedicar-se exclusivamente ao sacerdócio levítico. Eles deviam dedicar-se exclusivamente ao sacerdócio levítico e deviam viver dos dízimos das outras tribos, dízimos que eram entregues no templo. Por isso que diz: para que haja mantimento na minha casa, para os sacerdotes. Então, na primeira carta aos Coríntios, Paulo usa a seguinte expressão para tratar do sustento dos pastores, dos ministros do Evangelho, da nova aliança. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Está a referir-se aos sacerdotes do Antigo Testamento, levíticos. E os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, está a referir-se aos sacerdotes levíticos. Mas agora ele diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho. Agora está a falar de quem? Dos pregadores da nova aliança, que vivam do Evangelho. O que Paulo está a dizer aqui é o seguinte: o mesmo método que Deus usou para o sustento dos levitas, está a usar para os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, para defender o sustento dos ministros do Evangelho por parte da igreja, Paulo fez uma transição da prática da antiga aliança em relação aos sacerdotes levíticos. Os sacerdotes eram sustentados pelos dízimos e ofertas do templo. Então, em outras palavras, Paulo está a dizer: a mesma maneira de sustento usada por Deus para a tribo de Levi deve ser usada agora na nova aliança para o sustento dos ministros do Evangelho. Os dízimos eram para o sustento dos levitas. Paulo diz: a fórmula é a mesma. E Paulo diz que essa ordem não é de homens, mas do próprio Senhor da igreja. Assim ordenou também o Senhor, Jesus, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Irmãos, foi por entender isso
que eu tinha 18 anos numa carreira militar, que hoje era para estar até reformado com uma reforma excelente, que eu larguei para dedicar-me exclusivamente ao Evangelho. Porque diz, ordenou o Senhor que vivam do Evangelho. Não dá para tirar esse texto sem afetar profundamente a doutrina dos dízimos, que é a maneira de Deus sustentar a sua causa, a sua obra, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Outro texto, 2 Coríntios 12, 13. Paulo escreve a esta igreja que não cuidou dele enquanto foi pastor. Não cuidou dele. Aí Paulo diz assim, pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas? A não ser que eu mesmo não fui pesado. Perdoai-me este agravo. Aqui Paulo está a dizer que não recebeu o ordenado daquela igreja quando trabalhou lá. Quando a igreja não pagava o seu ordenado, Paulo fazia tendas. Não deixava de ser pastor porque não recebia o ordenado. Ele trabalhava para ser pastor. Mas se a igreja pagava o seu ordenado, ele deixava de trabalhar e se dedicava exclusivamente ao ministério. Vamos agora ao capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 8 e 9. Irmãos, a Bíblia explica a Bíblia. Eu não vou formar uma doutrina baseada num versículo isolado. Aí Paulo diz assim, outras igrejas para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, eu tinha necessidade. A ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Que isso, Paulo? Quer dizer que recebeste salário de outras igrejas enquanto trabalhava aqui conosco em Corinto? Que vergonha para nós! Sim, não me pagavam o meu salário, eu tinha que receber de outra igreja. E passaste necessidade, privações, sim. Não cuidaram de mim. Vocês não cuidaram de mim. E crentes da Macedônia, que são pobres, pagaram o teu salário? Sim. E é nesse contexto de vergonha para aquela igreja de Corinto, que Paulo lhes diz, 2 Coríntios 12, 13. Pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoa-me este agravo. Paulo está a dizer, em nisso vós fostes inferiores às demais igrejas. Fui pastor durante 1 ano e meio entre vós. Passei privações. Outras igrejas pagaram o meu ordenado, não fui pesado para vocês, nisso foram inferiores. Perdoai-me este agravo, eu devia ter cobrado o ordenado de vós. Perdoai-me. Então Paulo ensina que a igreja deve sustentar o seu obreiro e que isso foi ordenado por Jesus. E dentro do ensino de Paulo, o sustento dos obreiros da nova aliança deve ser da mesma maneira que na velha aliança, com os sacerdotes, através dos dízimos. Então esse argumento de que o dízimo era para o sustento dos sacerdotes também não se sustenta, pois hoje temos ministros da nova aliança que, conforme ordenou o Senhor Jesus, devem viver do evangelho ou do seu trabalho ministerial. Uma terceira desculpa. Eu sou contra porque deve ser voluntário e não imposto. Tem que ser voluntário. Então usam o texto de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz lá,
Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Os que usam esse argumento em relação ao dízimo estão a usar um argumento falso. É o que eu disse, o problema é não estudar a Bíblia no seu contexto. Pega um versículo ali e firma ali. Aqui, Paulo não está a tratar de dízimo. Quem te disse que Paulo está a tratar de dízimo aqui? Não está. Ele trata pontualmente de uma oferta que estava a levantar para ajudar os crentes pobres da Judéia. Então era uma campanha pontual, que tinha começo e fim. Como fazemos aqui na nossa igreja, fizemos campanha para comprar os microfones, teve começo e fim. Fizemos campanha para missões, teve começo e fim. Ofertas voluntárias. Então, de fato, era oferta voluntária, que devia ser dada conforme a generosidade de cada coração. Não fala de dízimo aqui. O dízimo não é uma questão voluntária. É uma ordenança divina. Não posso mudar isso, o que Deus mandou. Não posso flexibilizar aquilo que Deus estabeleceu como princípio. Não posso dar desconto no dízimo, não posso mudar a palavra de Deus. Dízimo é 10%. E vale destacar que Deus é o dono de tudo, irmão. Deus é o dono de tudo. É dono dos 90% que fica conosco e é o dono dos 10% que devolvemos a Ele. Então, tu não dás o dízimo. Ninguém dá dízimo. Entregamos. Devolvemos. Porque pertence ao Senhor. Por isso que Malaquias diz que quem retém o dízimo está a roubar de Deus. É uma apropriação indébita. Quarta desculpa. Ah, pastor, mas o que eu ganho é pouco e não sobra. Deixa-me dizer-te algo muito solene, meu amado irmão, minha amada irmã. Se entenderes o dízimo como sobra, não entendestes nada sobre o dízimo. Leia a tua Bíblia de novo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e notarás que dízimo é primícias. Primeira parte, não é sobra. Deus não é Deus de sobra. Deus é Deus das primícias. A ordenança bíblica é honra ao Senhor com as sobras, não, com as primícias de toda a tua renda. Dízimo, eu sei, é uma questão de fé. É uma questão de fé. O pastor Nilson do Amaral Fanini, já falecido, foi presidente da Aliança Batista Mundial, ele costumava dizer o seguinte: nem todo dizimista é crente. Sim. Na minha igreja no Brasil, tínhamos um vizinho que não era crente, mas ele dava o dízimo na igreja. Ele dava o dízimo. Ah, Deus abençoa, eu quero ser abençoado. Ele dava, não era crente. Eu posso dar o dízimo sem ser crente. Mas ele também dizia, todo crente é dizimista. Porque é uma questão de fé. É certo que 90 é menos que 100. Ah, eu tenho 100, eu vou dar 10, vou ficar só com 90, vou ficar com menos. A matemática de Deus é diferente. É melhor ter 90% sob a bênção de Deus do que 100 sem a bênção de Deus. Sem a bênção. Quando dás o dízimo, estás a dizer, dependo do provedor. Confio do provedor. Dependo do provedor mais do que da provisão. Irmãos, eu sou pastor há mais de 30 anos. Ano que vem acho que eu faço 35 anos. Nunca vi um crente dizer, pastor, minha vida piorou depois que passei a dar o dízimo. Entrei numa crise financeira. Nunca ouvi. O que tenho escutado são muitos testemunhos ao contrário disso.
Depois que entreguei o dízimo, depois que fui fiel, depois que reconheci que tudo é de Deus e resolvi devolver a Deus o que lhe pertence, Deus abençoou a minha vida pessoal, familiar, financeira. Eu me lembro do irmão Enoque. Não sei nem se está vivo ainda, acho que não. Que tinha a idade do meu pai. Mas no mês de outubro de 1988, eu era seminarista. E dirigi uma campanha de mordomia total na igreja que eu era membro. Mordomia total. Eu sou mordomo, Deus é o dono de tudo. Vou prestar contas. O irmão Enoque era líder na igreja, vice-presidente, diácono, mas nunca deu dízimo. Nunca. Depois dessa campanha, Deus falou tanto ao coração dele que ele resolveu passar a dar o dízimo. Alguns meses depois eu encontrei na rua, ele me deu um abraço e disse: Ricardo, obrigado por aquela campanha. Eu passei a dar o dízimo, minha vida melhorou. Eu estou num bom emprego, um emprego fixo. Antes eu não parava em emprego. Consigo pagar as minhas contas. Ainda me sobra um dinheirinho para uma poupança. Minha vida melhorou. São testemunhos que eu já escutei. Deus abençoa porque é promessa dele. E Deus é fiel às suas promessas. Dízimo é uma questão de fé. Deus não fica em dívida com ninguém. Promessa e realidade são a mesma coisa. Com Deus, promessa e realidade é a mesma coisa. É por isso que em Malaquias, o próprio Deus diz: fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Então obedeça a palavra de Deus, porque há bênçãos para o crente obediente. Quinta desculpa infundada que alguns dão: a igreja não administra bem. A igreja não administra bem, não vou dar o meu dízimo. Vou te dizer duas coisas importantes. Primeira, Deus ordena a ti e a mim a sermos dizimistas, mas não nos nomeia como fiscais da administração dos dízimos. Deus não nomeou ninguém aqui para ser fiscal. Manda dar, mas não nomeia para ser fiscal. Quem recebe o dízimo, a administração da igreja, a direção, ou mesmo a igreja na assembleia, vai dar contas a Deus dessa administração. Isso é sério. Eu tomo isso muito em sério. Eu vou prestar contas a Deus do meu ministério. O que te compete é entregar o que é de Deus. Segunda coisa, se tem ciência de que a igreja que estás como membro, se a igreja está a entregar o dízimo, ou melhor, a usar o dízimo de forma ilegítima, podes e deves confrontar a liderança da igreja. Pode e deves, com respeito, com educação. Mas se não há transparência na administração dos dízimos, e na nossa igreja há, a prova disso foi a Assembleia de domingo passado. Se o dinheiro está a ser desviado para o favorecimento do pastor, ou seja, lá de quem for, podes confrontar. E se não se arrependerem, aí está na hora de procurares uma igreja que seja fiel às Escrituras, que ensine a palavra de Deus. Eu já fiz isso, irmãos. Eu tinha meus 19 ou 20 anos, eu confrontei lá: o pastor, está errado isso, o senhor usa o dinheiro da igreja para comprar as coisas velhas da tua casa. Ele fazia isso. Tinha lá uma coisa velha, vendia para a igreja, outra coisa vendia para a igreja. Eu falei: que é isso? Continuou, eu procurei uma outra igreja. Não fiquei ali a brigar, nem parei de dar o dízimo. Fui ser membro de uma outra igreja e continuei a dizimar naquela outra igreja. Então jamais deves reter o dízimo, porque achas que a igreja não está a administrar do jeito que gostarias que fosse administrada. Até porque ninguém é o dono da verdade aqui. A verdade é a Bíblia.
Eu não sou a verdade. Pode ser que eu acho que está errado, mas não está errado. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu sinto. É o que diz as Escrituras. Outra atitude errada de uma pessoa quando não está de acordo com a administração da igreja é que não deixa de ser dizimista. Não deixa, ela tem temor a Deus. Mas envia o seu dízimo para alguma organização beneficente ou até para outra igreja. Entrega o dízimo, mas não a sua igreja. Mas a Bíblia diz que deves entregar na casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro equivale à tesouraria da igreja, que és membro. Que és membro. Deves entregar na igreja que participas, na igreja que te alimenta espiritualmente, que cuida de ti. Pensem comigo, é certo isso? Frequentas a igreja A, desfruta de tudo que há na igreja, luz, ar-condicionado, agora está desligado, mas estava ligado, aí vem a conta depois, né? PowerPoint, microfone, o pastor que está a pregar, desfruta de tudo, até da casa de banho desfrutas, né? Tudo custa, não custa? Recebes o cuidado da igreja, assistes ao culto, recebes o amor da igreja, a comunhão da igreja e toda a assistência da igreja e vais entregar o dízimo em outra igreja. É a mesma coisa que comer um hambúrguer no McDonald's e querer pagar a conta no Burger King. Não posso, eu tenho que pagar onde eu como, onde me alimento. Então entregas o dízimo da igreja na qual és membro. O teu compromisso é com esta igreja. E por último, irmãos, a última desculpa para terminar. Não sou dizimista, mas dou oferta. Ser ofertante é necessário e bom. Cada um contribua conforme tiver proposto em seu coração. É oferta aqui, não é dízimo, é oferta. Já expliquei. O crente de coração generoso tem alegria em contribuir com ofertas, mas a oferta não substitui o dízimo. O crente entrega o dízimo porque não é dele, é de Deus. E é generoso nas ofertas, é fiel no dízimo e generoso nas ofertas. Nenhuma pessoa está desobrigada a obedecer o princípio do dízimo porque dá oferta. Primeiro paga a dívida. Dízimo é dívida. Primeiro paga a dívida, depois dá a oferta. Não encontro em nenhum lugar da Bíblia, nenhum texto que me diga que se dou oferta, estou dispensado de entregar o dízimo. Dízimo, escutem, é obrigação. Não obrigamos. Não obrigamos. Pastor não obriga ninguém a dar o dízimo. Tanto não obrigamos que 2/3 dos membros não dão. Não obrigamos. Mas é obrigação, porque é mandamento do Senhor. É mandamento do Senhor. Oferta é generosidade. E a Bíblia nos ensina a sermos generosos. Provérbios 11:25 diz que a alma generosa prosperará. E conforme o apóstolo Paulo nos informa em Atos 20:35, Jesus ensinou que há felicidade e bênção maior em dar do que em receber. E recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Irmãos, para concluir, como parte da conclusão da mensagem que o pastor Hernandes Dias Lopes falou sobre esse tema, ele apresentou os prejuízos de quem não é dizimista. Mas eu quero ver o lado positivo, não o negativo. Eu quero concluir a destacar as bênçãos de ser dizimista. Quais são as promessas que o crente que é fiel recebe? Primeira, Deus promete abrir as janelas do céu para abençoar de forma especial o crente dizimista. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Observa que quem abençoa é Deus. É Ele que abre as janelas. As janelas são abertas pelas mãos de Deus. Não são abertas na terra, são abertas no céu. O que queres para a tua vida? Janelas fechadas ou janelas abertas? A escolha é tua. Estás em dúvida? Deus diz, fazei prova de mim. Irmãos, provar a Deus é pecado. A Bíblia diz isso. Não devemos colocar Deus em prova. Mas esse é o único texto da Bíblia em que Deus permite ser provado. É o único. Fazei prova de mim. Façam prova de mim. Quero que saiba que não estamos interessados no teu dinheiro. Nem Deus está interessado no teu dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. A terra é de Deus. Os recursos materiais são de Deus. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Deus tem mantido a nossa igreja ainda hoje, graças a Deus, apesar de apenas 1/3. Mas Deus abençoa esse 1/3 que continua a ser fiel. E Deus abençoa aquilo que entra na nossa igreja. Não nos falta nada. Deus não quer o teu dinheiro, Ele quer o teu coração. Mas através do teu dinheiro mostras de quem é o teu coração. Jesus disse, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então Deus promete abençoar, também promete repreender o devorador. Também por amor de vós, repreenderei o devorador. Irmãos, há muitos devoradores hoje, que vão como gafanhotos a devastar, a destruir a vida financeira. O profeta Ageu chega a dizer que quando retens o dízimo, é como se colocasse o ordenado num saco furado, vaza. Queres a bênção de Deus sobre a tua vida? Queres ver o devorador repreendido na tua casa, família, na tua vida? Seja fiel. Se és fiel, vai desfrutar de uma felicidade, de uma alegria tão grande. Serás considerado bem-aventurado. É Deus que diz isso. A felicidade brotará. Posso te garantir isso, nunca vi um crente que é fiel dizimista estar triste porque é dizimista. Oh, eu sou dizimista, que tristeza, nunca vi isso. Eu vejo a alegria. Até porque Deus ama quem dá com alegria. Tenho encontrado hoje muita gente que quer agradar a Deus, gente sincera, mas por falta de conhecimento bíblico, ou por falta, ou por influência de alguns mestres, entre aspas, de alguns estudiosos, se colocam contra o dízimo. Deus quer fidelidade, obediência, Deus quer o teu coração. E quando trouxeres o teu coração para Deus, todas as coisas virão juntas, todas. Esse foi o testemunho que Paulo deu dos crentes da Macedônia, que apesar da extrema pobreza, eram fiéis nos dízimos e generosos na oferta. 2 Coríntios 8:5, Paulo diz, e não somente fizeram como nós esperávamos, fizeram até mais, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor. Eles surpreenderam Paulo com as suas ofertas. Eles rogaram a Paulo para dar oferta. Paulo não queria porque eram pobres. Mas Paulo diz, sabe qual foi o segredo? Se deram primeiramente ao Senhor. O segredo da generosidade é um coração entregue ao Senhor. A ordem de Deus é, filho meu, dá-me o teu coração. Se ainda não és um dizimista, faça a prova de Deus. Ele diz, fazei prova de mim. Ele não fica a dever nada a ninguém. Deus não decepciona ninguém. Esta é uma área que Deus sabe que é difícil.
Por isso, o próprio Deus orienta: faça a prova de mim. Tens dúvida? Faça a prova de mim. E se já és dizimista, tenho certeza que sabes que bênção é isso na tua vida. Sabes? Então continua. Que Deus abençoe tua vida, meu irmão, minha irmã, e que pela ação do Espírito Santo mova e incline o teu coração à obediência à sua palavra. Amém?